Olá pessoal, então hoje nós vamos para a nossa primeira aula, no segundo bloco, né? O nosso curso aqui de costura para iniciantes. E antes da gente começar nos exercícios de tecido, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre alguns elementos, né? Alguns materiais e algumas informações sobre o tecido que são necessárias para quem está começando agora. Bom, em primeiro lugar, eu tenho aqui uns materiais que vocês vão precisar para fazer esses trabalhos, né? O primeiro, claro, a tesoura, né? Eu recomendo uma tesoura assim desse tamanho médio, que tenha essa pontinha aqui fina, que não seja arredondada, que tipo tesoura escolar não serve, tem que ser tesoura que tenha esse bico aqui, ó. Isso aqui é a gente chama de desmanchador de costura ou abridor de casa. Isso aqui você pode comprar nas lojas que vendem aviamentos de costura. Ele tem essa pontinha aqui, olha. Isso aqui vai servir para você desmanchar. Então, assim, eu quero deixar já claro para você ter em mente que para fazer um trabalho bem feito de costura, você tem que acostumar a desmanchar. Muitas vezes a gente vai precisar desmanchar para fazer de novo. Então você vai precisar dessa peça aqui, né? Então tem tesoura. A agulha da máquina, você compra a agulha número 14, 12 ou 14, o número vem aqui, olha, deixa eu ver se dá para ver. O númerozinho vem escrito aqui. Ela tem essa ponta aqui amarelada, porque essa agulha aqui, ela é ponta boleada. Você não precisa comprar a ponta boleada. Pode comprar uma agulha de ponta normal, porque a agulha que tem ponta boleada, ela é para costurar malha. E a gente não vai costurar malha na máquina reta. Então você tem agulhas reservas, porque você com certeza vai quebrar a agulha durante o processo, e é bom ter uma caixinha de agulha de reserva, ok? Agulha para máquina doméstica, no caso você que está usando máquina doméstica, tá? Aqui, a linha a gente pode ter nesse formato aqui ou nesse formato aqui. Esse tubo aqui, esse cone de linha, requer uma certa técnica assim, meio assim fora do normal para a gente utilizar isso aqui na máquina doméstica. Eu não recomendo para você que está começando, não recomendo que use isso daqui, tá? Sai mais barato você comprar a linha assim no cone, mas na prática, para você que está aprendendo, não é viável. Você vai ter problema, vai embolar a linha. Você usa isso daqui, é o carretel. Linha pode ser mista ou 100% algodão, né? Ou a linha de poliéster também. Você pode comprar esse carretelzinho aqui. Nas lojas, às vezes, vende uma caixinha que vem um monte assim, ó, já vem mais em conta, tá bom? Mais pra frente, a gente vai falar sobre como colocar isso daqui na máquina para você trabalhar com esse cone aqui grande. E por último, eu tenho aqui o que você vai usar para riscar os seus gabaritos no tecido. Você pode usar o giz de alfaiate. Eu particularmente não gosto muito disso daqui, porque ele é muito grosso, ele não dá um traço fino. Então eu prefiro usar a canetinha mesmo, porque ela desliza macio no tecido aqui. E na hora de você recortar, você então corta para dentro, deixando a tinta da canetinha pro lado de fora, o tecido que você vai descartar. Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o tecido. Vou falar sobre o tecido. Bom, então, o que acontece? O tecido, eu fiz aqui uma reprodução em miniatura do que você vai encontrar na loja. Quando você compra o tecido, ele vem enrolado assim, olha.
Então, o tecido, ele tem um sentido para a gente cortar a roupa. Quando você compra o tecido, ele vem assim, nesse formato, com esses acabamentos aqui do lado, que a gente chama de orelha. É chamado de orelha esse acabamento aqui. E quando a gente for cortar nossos moldes, nossos gabaritos, ou futuramente as modelagens, a gente tem um sentido correto para usar o tecido. E a gente chama isso de fio, que é o sentido que você vai cortar a roupa. Eu fiz aqui uma pequena demonstração, é para poder encaixar bem aqui na câmera, que não dá para fazer em tamanho real. Então eu fiz tudo muito pequenininho. Então o que acontece? Aqui eu tenho o nosso corpo, né? Então quando você for cortar a roupa, você tem que ter em mente que a roupa vai estar assim, nesse sentido no seu corpo. Então eu tenho aqui a blusinha. Então, aí aqui eu tenho o fio da blusinha. O sentido que ele abre, que o tecido abre, onde ele tem mais flexibilidade, é o sentido que você vai cortar o gabarito ou a modelagem futuramente. Aqui eu tenho o corpo, você tem que ter em mente que o seu corpo tá nesse sentido e que a roupa vai abrir assim, vai abrir nesse sentido. Então você vai ter aqui a marcação de fio. Todas as vezes que você vê essa marcação, significa que você tem que colocar essa marcação paralelo aqui, à orelha, que é o sentido que você vai cortar a roupa, porque nesse sentido o tecido ele fica mais maleável, ele fica mais, tem mais vestibilidade. Não que não seja proibido a gente cortar assim, né, a roupa se comportar dessa maneira aqui no corpo, mas aqui são situações diferentes onde eu posso fazer isso. Tem determinadas áreas que eu não posso fazer isso. Então, se eu vou cortar aqui a minha blusinha, eu tenho a manga aqui da minha blusinha, a manga vai ficar assim no corpo, né? Mas eu vou cortar ela, a manga vai ficar assim, olha. Mas eu vou cortar ela assim. Por quê? O braço quando entrar aqui, ele vai expandir nesse sentido. Então você vai cortar a roupa sempre para o lado que o corpo expande. O braço expande para cá. Então a largura tem que estar aqui, olha. Você não pode vir aqui e cortar assim. Porque nesse sentido o tecido é travado. E aí não fica confortável. Você tem uma sensação até ruim no corpo, ok? Repito, não que seja proibido fazer isso daqui, mas existem condições para a gente poder fazer isso daqui. E existe também uma outra situação de corte do molde em cima do tecido, que a gente chama de fio enviesado. Aqui eu corto no fio reto. Esse sentido, que é o sentido paralelo à orelha, a gente chama de fio reto. Quando eu inverto esse molde a 90 graus, a gente chama de fio atravessado. Aqui, a gente fala assim, cortou atravessado, porque a gente cortou o contrário. Ou fio contrário, tá? Fio atravessado ou fio contrário. Significa que eu peguei o molde e eu cortei atravessado. Eu cortei no outro sentido. E existe ainda um outro sentido que a gente chama de fio enviesado. O fio enviesado, o que é? É a linha que corre na diagonal, tá? A 45 graus em relação a esse daqui. Então, para isso, você precisa de um esquadro de 45 graus, com ângulo de 45, para marcar esse fio aqui. Mas como que eu marco? Eu marco no molde, na modelagem. Então, eu tenho aqui o moldezinho, eu tenho fio reto aqui, com o esquadro, aqui tá muito pequenininho, com o esquadro que eu vou marcar esse fio aqui. No caso aqui ficou muito pequenininho. No caso eu tenho 90 graus aqui. Aonde que tá o meu fio enviesado? Ele tá aqui. Então qual o sentido que eu vou cortar a roupa?
Se o fio reto tá aqui, basta eu girar ele assim. Então, a roupa vai sair aqui, olha, nesse sentido. Ela vai sair assim. Então, ela fica na diagonal. As peças que são cortadas nesse sentido, ela tem mais flexibilidade ainda, ela fica bem mais flexível e na hora de cair para baixo, ela fica toda lambida, ela fica sem movimento. Esse sentido de fio, as pessoas costumam falar que é o fio que emagrece, porque ele fica bem caidinho, bem assentado no corpo, ele tem bastante flexibilidade, porém ele gasta mais. Na hora de você fazer cálculo para comprar, para fazer a sua roupa, isso aqui gasta mais tecido, esse sentido aqui, mas ele dá um caimento muito bom. Então, agora, qual o tecido que você vai comprar para fazer os nossos exercícios aqui? Esse tecido aqui que eu cortei e fiz essa demonstração de orelha para vocês, ele é um tecido que contém elastano. Olha, ele estica, ó. Aqui, ó, ele tem elastano. Nós não vamos trabalhar com esse tecido. Nós vamos trabalhar com tecido 100% algodão, uma tricoline, uma tela que não seja muito fina. Olha, essa aqui é uma tricoline, ela não estica, olha. Aqui tá no sentido do recorte, ó. Vou botar assim. Aqui, ó, ela não estica quase nada, ó. Não estica nada, é só mesmo o movimento do tecido. Esse aqui estica, ó. Esse aqui vem pro lado, ó. Então, não pode ser esse. Vocês vão comprar tricoline, algodão, 100% algodão, liso, não pode ser estampado, tem que ser liso, tá? Uma cor clara, e de preferência uma cor de linha pode ser mais escura, que não seja preto, porque o preto não é muito agradável de se trabalhar. Você pode comprar um tecido mais clarinho com uma linha lilás, uma linha rosinha. Para quê? Para você ver como que tá saindo o seu trabalho, entendeu? Então isso aí é muito importante, tá bom? Então hoje eu vou ficar por aqui só, a aula vai ser só sobre isso. Na próxima aula a gente vai passar para os gabaritos. Eu vou deixar os gabaritos todos disponíveis no link para você imprimir. E a gente vai começar com os primeiros exercícios, ok? Obrigado você que me acompanhou hoje. Espero que vocês estejam praticando os exercícios. Quem estiver praticando, quem tiver dúvida, pode colocar lá nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá bom? Então, obrigado. Curtam meus vídeos, compartilha, gente. Compartilha, chama os amigos, chama todo mundo. Vamos aprender a costurar, vamos aprender a fazer as blusinhas. E é isso daí. E distrair a mente, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado.